costela foi gerado um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos, tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. De uma costela foi gerado um ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Desde cedo, o NutriShopping já tá com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho. Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Sidrolândia. 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação, é preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. 6h33. Te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser. Eu sou peão, cowboy e boiadeiro, o sotaque estrangeiro, laço boi, laço mulher. Vou pro rodeio sempre todo alinhado, de franjas e perfumado, eu tenho boas maneiras. Cowboy de fé, botar no pé, laço na mão, gravatas, conto de montão, rei das Marias Breteiras. Sou montador, de braço firme, conquistador, feito peão de vitrine. Vocabulário meio americanizado, te
assim que eu falo. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Vem cá, me dá um abraço, eu te amarro no meu laço, te levo pra onde quiser. Eu sou peão, cowboy e boiadeiro, do sotaque estrangeiro, laço boi, laço mulher. Vou pro rodeio sempre todo alinhado, de franjado e perfumado, eu tenho boas maneiras. Cowboy de fé, botar no pé, laço na mão, gravatas, conto de montão, rei das Marias Breteiras. Sou montador de braço firme, conquistador feito peão de vitrine, vocabulário meio americanizado. Te amo, I love you, é assim que eu falo. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Ora cavalo de crioula campolina, ora cavalo que o rodeio me fascina. Duas vezes e depois parar, orelhão da esquina pode ter certeza, acabei de chegar. De lá posso ver as luzes acesas no apartamento. Se estiver sozinha, pisca a luz da sala pra que eu possa entrar. A cópia da chave carrego comigo muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Dizem que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. A cópia da chave carrego comigo muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor e segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Dizem que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração.
O programa do Homem do Campo está no ar. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM. Alô, amigos do Agro, estamos chegando, hein, na NFM, a Rádio do Agro, para começarmos aqui mais uma edição do nosso programa, que tem a direção geral da senhora Josi Alcântara Gonzaga. A apresentação e a produção é do Ciro Pinheiro. O nosso abraço neste dia 23 de setembro, depois de uma chuva boa no estado, mas chuva que trouxe ventos de até 116 quilômetros em algumas regiões, né? Trazendo aí transtornos, prejuízos e preocupação. Viva a chuva, viva a primavera, já estou no ar. As principais informações do agronegócio agora. O dólar avançou em relação ao real pela quarta sessão consecutiva, ontem, segunda-feira, e na contramão do recuo da moeda norte-americana no exterior, com investidores ajustando posições antes de bateria de eventos, né, e dados econômicos no restante da semana. As sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, e a vítima da vez agora é a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, também deram suporte ao dólar, né? Em meio a temores de que novas retaliações possam ser adotadas contra a economia brasileira. Principalmente porque o Lula está lá nos Estados Unidos, falando o que quer, né, sem ouvir nada até agora. O dólar à vista fechou em alta de 0,33% e está sendo vendido nesta terça-feira a R$ 5,33. Cotações da soja. A soja despenca 14 pontos em Chicago após a Argentina zerar as retenções. Barbaridade, né? Está zerada as retenções para exportações. A tendência é de manutenção da pressão negativa diante da chegada da safra dos Estados Unidos e de principal comprador mundial fora do mercado, né? Vamos já chamar o jornalista Guilherme Dorigatti, que vai nos contar o que aconteceu com a soja nestas últimas horas, ouvindo Enio Fernandes. Ele é consultor em agronegócios da Terra Agronegócios. É você, Dorigatti. Vamos acompanhar o que movimentou as cotações nesta segunda-feira e que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário, fazer a análise dessas movimentações é o Enio Fernandes, ele que é consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Notícias vindas da Argentina, soja em queda lá em Chicago. O que aconteceu no mercado? Guilherme, nós temos duas maneiras de ver esse copo, né? Meio cheio ou meio vazio. Primeiro vamos voltar um pouco para trás. Na semana anterior, soja vinha perdendo valor durante o decorrer da semana. As negociações entre Xi Jinping e Donald Trump não aceleraram bastante, né? Se reuniram os negociadores e não se aceleraram. Na sexta-feira, teve uma ligação entre os dois líderes. A conversa foi longa, a conversa foi extensa, mas não chegaram num acordo, né? Marcaram para se reunir pessoalmente dia 31 de outubro, ou seja, mais de 30 dias à frente, né? Isso já na sexta-feira fez Chicago perder alguns pontos, fechamos com 12 cents de baixa. O mercado ficou um pouco frustrado com essa não solução, com esse não acordo assinado. E nós estamos na safra americana em plena colheita, né? Hoje vai sair os números daqui a pouco. 8 a 10% da soja norte-americana pode estar colhido. Nosso levantamento acredita que acima de 10% da soja norte-americana já vai estar colhida agora. A soja chegando, o principal comprador está fora dos Estados Unidos. Isso pressiona naturalmente as cotações. Segundo ponto, são as produtividades. Realmente estão sendo produtividades boas. As primeiras áreas relatadas estão mostrando produtividades boas. Então, um pequeno resumo da obra. A safra está chegando, as produtividades são boas e o principal comprador não está negociando agora com os Estados Unidos, estendeu essa conversa para o dia 31 de outubro. No meio desse turbilhão, hoje sai a notícia, né, que a Argentina cortou durante o mês de outubro as retenções, né, não vai cobrar retenções dos grãos e dos seus subprodutos. Isso deu mais um banho de água fria no mercado, o mercado perde hoje mais 13 cents. Na nossa visão, foi muito positivo o mercado ter operado acima de 10 bushel points. Mostra uma certa resistência, uma certa
resiliência desse mercado, né? Do dia para a noite, a Argentina ficou muito competitiva e vai vender o que ela tem que vender. O produtor vai aproveitar esse momento, as empresas vão aproveitar esse momento para fazer negociações para sair dessa taxação das retenções, internar recursos dentro da Argentina. Bom, o governo argentino vai trazer dólares lá. A situação de escassez da moeda norte-americana é muito forte, né? Muitos questionamentos isso acontecendo. E nós estamos indo para a eleição na Argentina também, né? De meio termo, meio de mandato. Ou seja, quando eu olho tudo isso, na minha visão, na nossa análise aqui da Terra Agronegócio, soja deveria ter caído até um pouco mais. Fechar acima de 10 bushels point, 10 bushels point contrato em novembro de 25, realmente eu vejo pelo lado mais positivo que negativo. Então, Enio, se a gente pensar daqui para frente, essa tendência é da manutenção da pressão nas cotações. Sim, o natural seria isso. A não ser que, temos que fazer um parênteses, né, que esse acordo entre China e Estados Unidos ocorra, né? Porque quanto mais dias eles não compram lá, mais a China vem cá e suga essa soja norte-americana, retira a soja norte-americana, a soja sul-americana do hemisfério sul, retira a soja do Brasil e da Argentina. O Brasil tem muito pouco a comercializar, já comercializou quase todo a sua plataforma de exportação, o volume que tem é pequeno, devemos passar com estoque não muito grande no final do ano. A Conab mudou algumas projeções. No final do dia o Brasil já comercializou o que tinha que comercializar, mas a Argentina não. Farelo e óleo na Argentina pode ganhar um ritmo agora de exportação forte. Isso vai favorecer uma pressão nas cotações de Chicago. Para 2026, aí tudo muda. Temos que ver se vai sair esse acordo ou não. O que vai estar escrito nesse acordo, quais são os parâmetros desse acordo. E lembre, Guilherme, da outra vez que nós tivemos essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, fizeram um acordo e ele não foi cumprido na íntegra, né? Nada nos garante que agora, mesmo assinado esse acordo, ele vai ser cumprido. Até porque a questão da soja, nessa relação China e Estados Unidos, ela não é o mais importante. A tecnologia, acesso à tecnologia é o mais importante. Na sua visão, Enio, esse possível acordo entre China e Estados Unidos é o único fator que pode recuperar essas cotações, ou tem algum outro ponto que pode, de repente, entrar em ação e trazer essas cotações para cima lá em Chicago? Fantástica a sua pergunta. Ninguém pode menosprezar a poderosa mãe natureza. Alguns anos atrás, eu não vou lembrar de memória, 3 anos atrás, nós estávamos com esse mesmo cenário. Os Estados Unidos já tinham colhido quase toda a soja dele. Nós estávamos até mais adiante no ano que nós estamos agora. Os Estados Unidos tinham colhido quase toda a soja dele. A soja já estava na mão das indústrias, o produtor já estava armazenando grande parte da sua soja. Aí teve aquele episódio do derecho, ventos muito fortes no Golfo aqui, danificaram armazém das Dreyfus, da Bunge, de algumas empresas. Isso fez com que os prêmios explodissem aqui no Brasil. O Brasil estava às vésperas de colher e o prêmio explodiu. Então, aonde eu quero chegar? Nós temos o acordo, sim. Agora, fora o acordo, tem que ser algo imponderável, algo que não está no radar, algum fato muito, muito novo que possa transformar essas cotações. E aí, Enio, trazendo essa análise aqui para o Brasil, como é que o produtor brasileiro se posiciona diante de todo esse cenário que a gente estava destacando, situação de retenções, de China e Estados Unidos, quais que são as opções pensando aqui para o Brasil? Nós temos 2 cenários, a safra velha e a safra nova. Vamos falar primeiro da safra velha, que é o mais fácil. Nossa consultoria, aliás, quase todas as consultorias alertaram massivamente os produtores a vender a soja que estava na sua mão, principalmente de 30, 40 dias para cá. Prêmios de 200 acima, o dólar ainda estava num patamar mais alto, o dólar caiu, o prêmio subia para tentar retirar a soja da mão das origens brasileiras, todo mundo tentando fazer seu planejamento para os corredores de exportação, e as consultorias, nossa consultoria e outras consultorias falavam, é uma grande oportunidade, o prêmio é muito alto. Daqui para o final do ano, quando mais perto do final do ano, os programas de exportação já vão estar atendidos, vai sobrar somente o mercado interno, e o mercado interno, às vezes, aonde você está localizado, aquela indústria próxima a você já se posicionou, então era um risco segurar. Safra nova, nós temos um longo caminho a percorrer. Lembra, Guilherme? Nós nem começamos a plantar, o Brasil não plantou nem 1% ainda de sua soja, né?
Goiás está começando agora, Mato Grosso começou quinta-feira passada, Paraná começando agora. Está muito, muito cedo, tem muita coisa para acontecer. Nós podemos ter sim esse acordo que vai ajudar os preços a subirem lá em Chicago. Esse acordo não vai retirar o interesse da soja brasileira para os chineses. Eles serão obrigados a vir comprar aqui, ou seja, a demanda nós teremos. O ano que vem, nosso mercado de biocombustíveis, tanto para etanol, mas principalmente para biodiesel, extremamente forte, também é saudável, né? E nós temos toda a safra ainda para acontecer, nós temos clima para ver. O produtor terá oportunidades de ir fazendo seus hedges, travando seus preços paulatinamente, conforme os preços lhe forem entregando margem. Se o preço apertado aos produtores não entregam margem, o produtor não deve travar. Mas caso ele comercialize, trave seu preço agora e tenha margem, é momento de travar. Cotações do milho. Os preços internacionais do milho futuro, contabilizando hoje movimentações negativas na Bolsa de Chicago A-CBOT. De acordo com a Agrinvest, ontem foi um dia generalizado de perdas para soja, trigo, o que acabou influenciando negativamente também no milho. O principal motivo de baixa foi o anúncio de que a Argentina vai reduzir para zero as retenções para todos os grãos e derivados de soja. Com isso, a Argentina vai continuar vendendo bem farelo e soja na exportação. O vencimento dezembro 25 está cotado agora a $4,21, com baixa de 2,25 pontos. O março 25 vale $4,38, com queda de 2,50 pontos. O maio 26, negociado a $4,48, desvalorizado em 2,50 pontos. E o julho do ano que vem está valendo $4,54, também com queda de 2,50 pontos. Por aqui na nossa Bolsa Brasileira B3, os preços futuros do milho começaram o dia de hoje contabilizando também movimentações negativas. As posições do cereal brasileiro, é claro, acompanharam a queda do milho lá em Chicago. E nem mesmo um dólar mais forte ante o real foi capaz de sustentar o ativo lá na B3. Fica cada vez mais difícil de o Brasil acelerar o seu programa de exportação. Isso aqui é o que afirmaram ontem os analistas por todos os setores aqui. Até o momento, em setembro, o Brasil exportou 4.730.645 toneladas de milho não moído, exceto milho doce, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. O volume corresponde a 73,66% do volume total que foi exportado lá em setembro do ano passado. Hoje a gente vai ver exportação aí numa faixa de R$ 65 a R$ 66 no porto. Tem empresa que já não está comprando mais para outubro, né? O Brasil hoje, em termos de preço, perde para a Argentina e para os Estados Unidos. Então nós estamos vendo os Estados Unidos avançar nas suas exportações, atendendo a uma demanda que vem do mercado internacional, inclusive ocupando espaço do próprio Brasil, e pode ser que a gente não consiga exportar o que a gente precisaria para tirar o excedente do país. Vamos ficar com esse milho aqui. O que a gente espera, ou esperava, era uma exportação aí de 40 milhões de toneladas. Mas, segundo os especialistas, nós precisaríamos mesmo exportar aí ao redor de 50 milhões de toneladas. Ficou difícil, mas lá para o mercado do milho futuro na B3, ficou difícil, né, amigos? Mas nós vínhamos alertando os especialistas de que não era para segurar esse milho, certo? De que daí para frente esse milho não ia ter preço, ele só ia cair. Muitos produtores apostaram, seguraram e agora vão estar com a criança chorando na mão aí. Vamos lá para o mercado de milho futuro da B3 nesta terça-feira. O vencimento novembro 25 foi cotado a R$ 66,56, queda de 1,17%. Janeiro 26 valendo agora R$ 69,30, com desvalorização de 1,21%.
O março 26, vendido nesta terça-feira a R$ 72,38, a queda aqui é de 1,12. E o maio 26 está valendo R$ 71,18, com uma perda de 0,93%. Cotações da arroba do boi. Pressão sobre a arroba do boi gordo tende a ficar para trás com alguns sinais de melhora na relação oferta e demanda. O encurtamento aí das escalas de abate, o aumento das exportações com a atuação de novos mercados e maior competitividade da carne bovina no mercado interno apoiariam aí o movimento de alta da arroba. Notícia boa, né, Alexander Horta? Mas é verdade? Vamos ouvir o Fernando Henrique Iglesias, analista de safras e mercado, que está com você aí. Fica à vontade, parceiro. Para analisar o mercado e entender para onde esses preços podem caminhar, está aqui comigo hoje meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado. Enfim, o que a gente pode dizer desse mês de setembro e, mais do que isso, quais são as suas expectativas em termos de precificação da arroba? Seja bem-vindo, Fernando. Setembro realmente foi um mês complicado quando a gente olha para a formação de preço da arroba. Pro frigorífico, tivemos muita entrada de animais de parceria, contrato a termo entrando nessas escalas. E o que a gente precisa lembrar aqui para quem está nos acompanhando, que o animal de parceria, o animal do contrato a termo, normalmente ele vai ter um custo para a indústria maior que os animais que eles estão comprando no dia a dia, tá? Então é um preço mais alto, porque normalmente esse contrato a termo ele é amarrado lá atrás, é usado ali como referência de bolsa, com referências de bolsa, etc. Então ele já tem um valor maior, um valor superior quando a gente compara com os preços do momento, tá? Então esse é um outro elemento que ajuda a entender por que a indústria exerceu tanta pressão sobre o mercado, tá? Na nossa percepção aqui no Safras, quando a gente olha para o comportamento dos preços, esses R$300 ali que chegaram a que tentaram isso na semana passada, parece ser o fundo desse movimento de queda, tá? Parece ser o fundo, os frigoríficos vão ter mais dificuldade para colocar uma arroba do boi gordo abaixo disso, a não ser que surja algum fato novo, que aconteça algo diferente dentro do mercado, que leve a indústria a tomar esse tipo de comportamento. Mas aparentemente esses R$300 ali nas praças paulistas vai ser aí o fundo desse nosso movimento de queda, e a partir de então a gente pode ver aí um processo de recuperação da arroba se iniciando. Mas agora o ponto mais importante dessa sua fala é que parece que a gente chegou num fundo do movimento de queda. Quais os sinais que te fazem acreditar nisso, Fernando? Bom, primeiro que a gente já começa a perceber uma leve retração das escalas de abate ali em São Paulo. Começa por aí, né? A gente olha para B3, para os termômetros ali que o mercado apresenta. O primeiro ponto é que as escalas estão trabalhando hoje em São Paulo entre 6 a 9 dias úteis ali na média do estado. Alguns frigoríficos um pouco acima, outros frigoríficos um pouco mais apertados, mas aí varia de caso a caso. Mas de qualquer forma, já tem um encurtamento. Quando nós falávamos aí na semana passada ou na semana retrasada, o que se observava eram escalas que estavam aí fechando o mês. Basicamente, o frigorífico aí já estava com uma escala bem adiantada, alguns já estavam adentrando ali o mês de outubro, etc. E agora essa escala deu uma estacionada, deu uma estagnada, o que já é uma boa notícia, um bom indicativo para o pecuarista brasileiro, de que haverá maior apetite de compra a partir da primeira quinzena de outubro, e isso vai ser aí uma métrica importante para essa recuperação de preços da arroba do boi. Então agora é monitorar como é que vai ficar esse comportamento das escalas, se o frigorífico vai conseguir colocar mais animais dentro da escala ou não, tá? E também tem outra particularidade desse movimento que é bom a gente dizer aqui, que hoje o boi sul-mato-grossense está custando na média R$320, enquanto o boi paulista está custando ali na faixa dos seus 305, no máximo 310. Então está carregando um spread entre São Paulo e Mato Grosso do Sul de R$10 a R$15. A diferença está na disponibilidade de animais confinados dentro desses mercados. São Paulo, Goiás, Mato Grosso são estados que hoje contam com uma maior oferta de animais terminados em regime intensivo, enquanto Mato Grosso do Sul está com números mais discretos nesse momento, que explica essa resiliência dos preços no mercado sul-mato-grossense. Dito isso, eu vou embora, tá? Vou preparar a próxima edição, que vai começar daqui a pouco, e eu convido você, meu amigo, minha amiga, você grande produtor, você produtor da agricultura familiar, quilombola, da agricultura indígena, ligados na gente todos os dias. Eu volto daqui a pouquinho com mais uma edição, e aguarde. Obrigado ao homem do
campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação, é preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui e todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede. Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região. NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. N Notícias. Terça-feira, 23 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Acessian e Paulo Barbosa com análise das principais notícias do dia e com a participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje entrevistaremos o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. E no editorial com Paulo Barbosa, filiação de Azambuja no PL atrai até críticos de Bolsonaro. N Notícias. Amigos da NFM, bom dia. Filiação de Azambuja ao PL atrai críticos a Bolsonaro. Pois é, Fernando. Nesse ato importante que o ex-governador fez no domingo, onde esteve a participação do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e outras lideranças importantes da política brasileira, atraiu também alguns críticos aqui do estado à figura de Bolsonaro. Esteve lá o deputado federal
Geraldo Rezende, também esteve o deputado federal Dagoberto Nogueira. Dagoberto, que é parceiro político de Azambuja, de Eduardo Riedel, mas eles fazem um contraponto à figura do ex-presidente Bolsonaro. Eles são críticos a Bolsonaro, enfim. Então, é mais uma situação que, com certeza absoluta, Reinaldo Azambuja vai ter que administrar durante a sua gestão à frente do PL de Mato Grosso do Sul. E ali também, Fernando, teve presente o Beto Pereira. Beto Pereira, que agora, na verdade, ele que foi um crítico do governo Bolsonaro, agora ele é aliado de Bolsonaro, até porque nas eleições em Campo Grande, ele teve o apoio de Bolsonaro à sua candidatura, né? Então, hoje o Beto, ele mudou um pouco essa postura de fazer o contraponto a Bolsonaro, ele passou de crítico a aliado de Bolsonaro. Então, o Dagoberto também, no passado, durante muito tempo, ele militou as fileiras do PDT aqui em Mato Grosso do Sul. O PDT, todo mundo sabe que tem um espectro mais de esquerda, mas o Dagoberto, até por questão de sobrevivência naquelas eleições de 2018, ele acabou filiando ao PSDB, que tinha no comando Reinaldo Azambuja. Então, às vezes o eleitor fica sem entender essa mudança de postura dos candidatos, dos políticos, que são seus representantes. Às vezes, por uma questão de sobrevivência, de se darem bem durante o período eleitoral, eles mudam sem avisar o eleitor. E também uma situação que, com certeza absoluta, o Reinaldo já vai ter que enfrentar agora, já nesse início de mandato à frente do PL, é o efeito Polon. Polon, que um dia depois ao grande ato realizado pelo PL aqui no Mato Grosso do Sul, né, que filiou o ex-governador Reinaldo Azambuja, o Polon já fez uma declaração ontem que é candidato a governador pelo PL. E o PL, que em nível nacional já declarou apoio à figura de Eduardo Riedel, que vai para a eleição no ano que vem. Então é mais um imbróglio que o Reinaldo vai ter que resolver a curto prazo, até porque isso não pode contaminar o PL, principalmente nas eleições do ano que vem aqui no Mato Grosso do Sul. Então, essas mudanças, assim, de uma hora para outra, deixam o eleitor sem entender. Para você ter ideia, Fábio Tradi, que já foi parceiro do Eduardo Riedel, do Azambuja, e fazia um contraponto ao PT, hoje ele é um possível candidato a governo pelo Partido dos Trabalhadores. E o Nelsinho Tradi, seu irmão, que é senador da República, que em 2014 disputou o governo do estado contra Eduardo Riedel, hoje é senador aliado de Azambuja e Riedel aqui no Mato Grosso do Sul. Então, essa situação, ela causa uma confusão na cabeça da população, aqui, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul. Então, o Contar, só para você ter ideia, o Contar, que disputou com Eduardo Riedel a eleição de 2022, hoje ele está gravitando aí no campo da direita, no campo da política, mais do espectro da direita. E o PT, que ajudou Eduardo Riedel em 2022 a se eleger governador do estado, já desembarcou do governo e com certeza agora começa a fazer uma oposição mais dura ao governo de Eduardo Riedel, com vistas às eleições do ano que vem. Paulo, aparentemente o Azambuja mal entrou no PL e o partido já vem sofrendo a mesma situação que acontece a nível nacional. O maior desafio da direita é ela mesma, não é nem o voto do eleitor, mas lidar com os conflitos internos. E agora, um partido que já tinha uma certa instabilidade com seus membros aqui no estado, né, algumas oposições dentro do partido, e a vinda de Azambuja gerou mais insatisfação e mais conflitos. É uma situação nova para o Azambuja, né? Ele que sempre coordenou o PSDB a mão de ferro, né, aqui no estado, vai ter que conviver com essa situação agora. Esse é o chamado tiro dentro do quartel, onde os próprios
componentes do partido, começa a se degladiar, o que enfraquece consideravelmente todo tipo de articulação interna partidária. Essa situação também acontece em nível nacional. A direita brasileira, ela está totalmente rachada. Inclusive, teve uma declaração muito forte essa semana do presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele já declarou, se continuar dessa forma, a direita rachada, Lula caminha a passos largos para a reeleição do seu 4º mandato, entendeu? Então, se a direita virar o ano de 2025 rachada do jeito que está, com certeza absoluta as coisas vão facilitando cada vez mais para a reeleição do presidente Lula em nível nacional. E o fato é que cada vez mais não só o eleitor está se cansando dos extremismos, mas os próprios políticos, os próprios gestores. Uma declaração do Davi Alcolumbre essa semana, né, que foi um desabafo de que a extrema direita estaria travando os assuntos de interesse do Brasil para que pudesse cuidar de si mesma, se proteger, a PL da anistia, da blindagem, e aqueles assuntos, principalmente a isenção do imposto de renda, ficou em segundo plano e travou todos os assuntos que deveriam estar tramitando na casa. Então, esse desabafo vai diretamente para a extrema-direita e também para todo o extremismo que está prejudicando o Brasil. Na verdade, esse extremismo que acontece hoje no Brasil pela direita já aconteceu também no passado, praticado pela esquerda brasileira, né? Sim. Então, quando existe esse extremismo, os assuntos que são principais de discussão, de importância para a população, acaba sendo deixado de lado, e quem perde é a política, quem perde é a nação, quem perde é o povo brasileiro. Enfim, o que a gente tem que torcer, Fernando, é que as coisas sejam discutidas sempre no campo das ideias e não no campo pessoal. O que a gente está vendo hoje em dia aí, essa contaminação que acontece lá no Congresso Nacional, ela contaminar também o dia a dia do cidadão brasileiro, seja nas relações pessoais, familiares, nas relações de serviços. Isso atrapalha e muito o bom andamento das coisas, enfim, acaba atrapalhando todo o convívio e o ambiente do dia a dia. Falando em direita, o Conselho de Ética da Câmara deve abrir um processo contra Eduardo Bolsonaro. E isso por conta da atuação dele lá nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Então, é uma situação que acaba cada vez mais enfraquecendo a direita brasileira, né? Eduardo já está lá há cerca de 4, 5 meses nos Estados Unidos, e todos sabem como que se deu essa movimentação e como repercutiu de forma negativa, tanto na política, né? Principalmente do seu partido, que é liderado pelo seu pai, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e também a forma com que ele atuou lá. Isso acabou agravando principalmente as questões das tarifas impostas pelo governo Trump. Tá certo que o Trump está tarifando todo mundo, mas aí a esquerda se apropriou dessa movimentação do Eduardo Bolsonaro e colocou muita culpa do que está acontecendo aqui no Brasil por conta da elevação das tarifas na conta de Eduardo Bolsonaro e, consequentemente, na conta do bolsonarismo, e que reflete em toda a direita brasileira, que às vezes não tem nada a ver e não concorda com essa postura do Eduardo Bolsonaro. É bom deixar isso claro, né? Que a direita, se você pegar na sua maioria, não concorda com essa ação do Eduardo Bolsonaro, que é uma ação isolada, que a gente vê que ali ele está legislando em causa própria. A acusação da Procuradoria-Geral da República é que Eduardo Bolsonaro estaria praticando crime de coação no curso do processo do caso de 8 de janeiro. Né? Então ele estaria, com essas sanções americanas, com as ameaças que ele tem feito, seria para atrapalhar os serviços das investigações. E falando em Trump também,
Começa agora a reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e deve ter discurso de Lula. Na verdade, o Brasil, ao longo do tempo, Fernando, independente que seja o Lula ou não, sempre teve protagonismo nessas reuniões da ONU aí, essas reuniões anuais da ONU. Então o Lula hoje ele abre a reunião fazendo o seu discurso, né, e com certeza ali ele vai abordar coisas importantes. Vai defender o multilateralismo, deve falar da COP30, deve falar do tarifaço e principalmente o presidente Lula, no dia de hoje lá na ONU, deve defender a soberania brasileira, enfim, defender também a soberania dos outros países, né, que precisam cada um cuidar do seu quadrado. Paulo, na verdade, uma parte importante dessa Assembleia será o encontro de vários países em defesa da democracia. E uma observação que esse encontro sequer cogitou convidar os Estados Unidos e o presidente Trump. Na verdade, os Estados Unidos, que é considerada a grande democracia mundial, né, que é referência, com esse governo Trump parece que ele está jogando a democracia na lata do lixo, né? Vamos torcer para que essa reunião da ONU sirva pelo menos de um ponto de reflexão para o presidente Trump e que as coisas voltem à normalidade, que é isso que o mundo precisa. Paulo, acho que ainda tem muito assunto para falar sobre isso, inclusive o processo de censura que está acontecendo nos Estados Unidos, silenciando diversos jornalistas, mas agora vamos mudar de assunto porque chegou aqui no estúdio do N Notícias o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. Bom dia, prefeito. Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, e bom dia a todos os campograndenses nos ouvindo. E muito feliz de estar aqui hoje trocando ideia com vocês aqui na rádio, com pessoas que a gente conhece há algum tempo já e admira, e estar aqui hoje para falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de gestão e falar um pouquinho da vida. Muito bem, já está com a gente aqui o jovem prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, e em nome da José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, vamos falar de política, vamos falar de gestão, com esse jovem prefeito que é destaque aqui no Mato Grosso do Sul, e com certeza também eu já vi que ele recebeu algumas premiações aí, né, Fernando, em nível nacional. A gente vai estar falando de tudo um pouco hoje, nessa terça-feira aqui. E é o mais jovem do estado, né, Lucas? O mais jovem do estado e reeleito também com a maior votação. O prefeito reeleito com a maior votação. Foi com 25 anos a sua primeira posse? Isso. Seu primeiro mandato? Foi aos 25 anos, a gente entrou para esse desafio, essa missão. Estava fora, na verdade, de Rio Brilhante, né? Mas como a gente é um pouco inconformado, a gente fala, às vezes não adianta a gente só reclamar de fora, a gente tem que fazer parte do processo e fazer parte da transformação. Aí Lucas Foroni é engenheiro agrônomo e filho do ex-prefeito de Rio Brilhante também. Isso, sou engenheiro agrônomo, produtor rural. Meu pai foi vereador também, ex-prefeito de Rio Brilhante. E logo que eu tive fora durante 6, 7 anos trabalhando, estudando, morei aqui em Campo Grande também no meu terceiro ano, onde conheci o Paulinho também, que o Gabriel estudava comigo ali em Dom Bosco. Gabriel Schelles. Hoje o Gabriel Schelles deve estar na audiência, mas ele está em Brasília, mora há 3 anos em Brasília, trabalha na Apex Brasil, enfim. Mas sempre acompanhando as notícias aqui do Mato Grosso do Sul, e com certeza absoluta ele está acompanhando a nossa entrevista aqui, até porque ele é um grande admirador do seu companheiro de escola, Lucas Foroni. E eu também admiro muito, e foi uma turma muito boa também no Dom Bosco, no nosso terceiro ano. Pessoas que até hoje fazem essa diferença, Paulinho. E cumprimentar você, cumprimentar também o Fernando. E aí estive fora, quando a gente olha muitas vezes por fora da política, é muito fácil a gente exigir, né, muita mudança. Mas a partir do momento que a gente não se dispõe para um processo político, que a gente não está presente, e falando como juventude de geração também, né, Fernando e Paulo, aí eu acho que a gente fica um pouco limitado à hipocrisia de apenas reclamar. E aí quando eu transferi, eu estava em Maracaju trabalhei em Dourados, na Viraí, Carapó, Maracaju, e aí nesse tempo que eu estava num período
de intervalo em Rio Brilhante, o partido na época não tinha candidato, e a gente se dispôs, falou, vamos transformar, encarar esse leão aí, que era uma eleição impossível, mas Deus abriu as portas, estamos aqui hoje. Paulo, antes da sua pergunta, um recado para o ouvinte. Quem está nos ouvindo pela rádio pode participar pelo WhatsApp 679-615-9393. 679-615-9393. E também você pode acompanhar pelo Facebook, facebook.com/rádio NFM Agro. Lembrando que está sendo transmitido para todo o Mato Grosso do Sul, inclusive ali em Rio Brilhante, Maracaju, Dourados, Nova Alvorada do Sul e toda a região ali próxima de Rio Brilhante. Muito bem. Prefeito Lucas Foroni, você está falando na Rádio do Agro, e Rio Brilhante tem uma vocação muito forte para o agro. Eu quero que você comece falando, Lucas, é você que assumiu a partir de 2021, como que você pegou a cidade de Rio Brilhante e o que ela avançou nesse período aí já de 5 anos de gestão à frente dessa cidade? Paulinho, Rio Brilhante, para quem não conhece muitas vezes os números, é o 7º PIB do estado de Mato Grosso do Sul, com 3,8 bilhões. Rio Brilhante é uma cidade que, ao meu ver, antes da nossa entrada, é claro, ela é uma cidade que acabou ficando parada no tempo, onde poucas pessoas conheciam, tem um baita de um produto interno falando em agropecuária, tem um comércio forte, é o 7º PIB do estado de Mato Grosso do Sul, mas assim como a gente vê em todos os lugares, muitas vezes nós como geração e juventude, a gente vê que tudo é muito difícil, né? E parece muito difícil. Mas quando a gente entra, a gente vê que é simplesmente ter a vontade, ter a responsabilidade de transformar e fazer a nossa parte. Rio Brilhante transformou muito, Paulinho, falando na industrialização, cada vez mais hoje chega, agora a gente vai ter esmagadora de soja que chega lá também. A gente refez todo o plano diretor de Rio Brilhante, a gente está executando agora o plano de arborização, nosso plano de mobilidade urbana, que Rio Brilhante até então não tinha, e é uma das primeiras do interior do estado a ter e também começar a executar. E o que mais a gente avançou, na verdade, eu falo que foi saúde e educação. Quando a gente fala em saúde, nossa saúde hoje ela é toda digitalizada, então todos os processos mapeados e acompanhados também, para aquele cidadão que quer fazer tudo pelo aplicativo, tudo pelo WhatsApp, ele consegue esse agendamento. Rio Brilhante hoje tem 21 especialidades, nós pagamos na nossa gestão uma conta gigante, que aí eu falo que é por incompetência também e muitas vezes as pessoas usarem de má fé para tocar as unidades filantrópicas, 25 milhões de dívidas do nosso hospital e maternidade. Então hoje, em ortopedia e parto humanizado no estado de Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante é uma das maiores referências, onde a gente presta serviço também para o estado. E quando a gente fala em educação, a gente avança no IDEB, a gente investe nessas crianças. Hoje nós temos o centro de inovação, hoje nós temos todas as crianças recebendo um apostilado da melhor qualidade, escolhida pelos professores da rede. Nós temos todos uniformizados e os nossos números subindo, tanto na alfabetização quanto também nessa nota do IDEB. Então, eu acho que foram em várias frentes, as obras são importantíssimas, foram 85 milhões de recurso próprio investido em Rio Brilhante, então realmente é um montante muito grande para um município de 40 mil habitantes. E o que proporcionou tudo isso, Paulinho, falando na entrega na ponta, foi o feijão com arroz e a gestão bem feita e digitalizada do começo ao fim, onde tem um mapeamento dos processos, a análise de eficiência de cada servidor e também secretário e, consequentemente, a garantia que os contratos de gestão e os macroprojetos chegarão na ponta para as pessoas através de serviço e dentro dos prazos estabelecidos com orçamento adequado. Muito bem, estamos conversando aqui com o prefeito Lucas Foroni, ele falando um pouquinho da saúde, do que está acontecendo lá em Rio Brilhante. Quando ele falou na saúde, falou no parto humanizado, eu só lembrei de uma situação aqui, Fernando. O Natalino, nosso fundador, nosso diretor aqui da rádio, quando nós assumimos o programa aqui, ele falou, ó, vamos colocar nesses primeiros 30 dias, 40 dias aí, os políticos da primeira prateleira, né? E aí eu já fiz o contato com o Lucas Foroni, logo em seguida ele falou, Paulo,
dá um tempo aí que tá nascendo meu filho, né? Meu primeiro filho nasceu. E foi no dia mesmo, eu acho, cara. E coincidiu que a entrevista já era para ter acontecido há cerca de 25 dias atrás, mas o Lucas pediu esse prazo aí, até porque estava cuidando do Eduardo, né? É isso? Eu tive o prazer agora de conhecer sobre a paternidade aos 30 anos. E realmente, Paulinho, o dia que você mandou para mim, acho que era um dia antes, cara, da gente falou, ó, eu tô aqui no hospital de Rio Brilhante, que é Rio Brilhantense. Falei, vai ter, se é para hoje ou para amanhã, mas que bom que a gente tá aqui hoje também trocando essa ideia, eu, você e Fernando, e fico muito feliz pelo convite. Lucas, eu quero saber como que foram os bastidores do partido lá no seu primeiro mandato. Quem acompanhava aqui de Campo Grande, quem não estava muito atento ao que estava acontecendo lá em Rio Brilhante, foi até uma certa surpresa quando vimos você como candidato. E algumas pessoas até acreditavam que o MDB estaria praticamente morto lá. Falta de nomes, daí vem um garoto jovem, um menino sendo lançado, e de repente você é eleito, tem uma votação de reeleição muito expressiva, tem uma aprovação nas pesquisas muito boa. Como que foi esse momento, a reunião em que decidiu o seu nome como candidato? Fernando, essa história é interessante, cara, porque eu era um dos que falava que eu não voltaria mais a Rio Brilhante. Filho de santo de casa não faz milagre, né? Eu falei, eu não vou estar aqui em Rio Brilhante. Eu já tinha trabalhado lá também, falei, eu quero estar fora. Então eu tinha meu sonho de estar presente nas multinacionais, trabalhar na minha área que é agronomia. E aí que, por acaso, eu tinha encerrado um contrato em Maracaju pela Irarabras. E estava de mala pronta para ir para o Paraná ou para Cidrolândia através da Bayer ou FMC. E aí nesse tempo, por algum acaso, eu estava 10 dias, eu fiquei sozinho num rancho que a gente tem na beira do rio. Falei, é meu tempo sabático de descanso, porque dia 5 de outubro, e eu não sei se vocês lembram, como era a época da pandemia, dia 15 de setembro encerrou o meu contrato. E aquela eleição, se eu não me engano, foi em novembro. Do 15 ao dia 25, eu estive sozinho, falei, eu vou esperar esse tempo, depois eu vazo aqui, tá tudo bem. E por acaso eu estava presente numa das reuniões, eu não estava participando, mas estava presente ali, olhando a reunião do MDB, e no cenário político municipal que o ex-prefeito já tinha colocado o vice para um cara que era da nossa chapa, a gente já tinha, vamos falar assim, o MDB ficado de fora de todas as costuras e realmente estava fadado ao fracasso. E quando eu ouvi que não teria candidato e que seria muito difícil a eleição, o partido definiu, falou, não, a gente tem que lançar um candidato. E eu estava quieto num canto, olhando, não estava participando da reunião. E aí, de repente, falou, então vamos lançar um candidato, né? Tinha uma candidata do PRTB, a doutora Carol, tinha o Davi Vincenzo com o vice, que era do ex-prefeito, que era do nosso lado e pegou o ex-prefeito, que era oposição. E aí o MDB fica sem candidato. Quando eu olho aquilo, passa na roda, né? Falei, então vamos lançar. Você quer, Fernando? Você quer, Paulo? Você quer outro? Falei, não, eu acho que tem, mas eu tô fora. Porque era uma campanha impossível. Eles gastaram muito dinheiro, eles tinham 80 candidatos vereadores, a gente tinha 20, e a outra também tinha 20. Então, quando eu vi aquilo, eu me dispus, eu falei, gente, eu não sei qual que é a preocupação de vocês, mas eu me disponho à candidatura. Eu acho que a minha geração não aceita mais que dinheiro compra as pessoas, que é bonito você num dia tá xingando um outro e no dia você tá abraçado e fingir que tá tudo bem. Então eu acho que tem que ter essa mudança. E aí a turma riu. A primeiro momento foi muito estranho, né? Porque aí o partido se afunda mesmo, né? Um menino de 25 anos, você se dispõe à candidatura no meio de vários que tinham uma trajetória política, a turma acabou meio que não, legal, né? Acho que pode ser, vamos, mas amanhã a gente reúne de novo. E aí no outro dia, cara, eu dei um discurso para eles, falei justamente disso. Acho que a minha revolta como rio-brilhantense, como cidadão, alguém que morou fora também um tempo, e eu falava, cara, muitas vezes as pessoas não conhecem Rio Brilhante fora. A gente chega aqui com a cidade que tem um orçamento de 360 milhões, que comparando com os outros municípios é um orçamento alto pela quantia de pessoas, e aí você não vê desenvolver, você não vê nada moderno, você não vê nada diferente, você vê as avenidas antigas, e eu acho que a oportunidade que eu tenho de mudar é agora. Então, se vocês acharem, eu me disponho ao processo. Eu falo, eu não tenho nada a perder, porque eu não tenho nada, não tinha nada mesmo. Então eu não tinha
bens, eu não tinha um capital formado, eu não estava casado. Só vontade. Só vontade. Então eu falei, profissionalmente, se eu chegar a perder, para mim vai estar tudo bem. Porque pelo menos isso vai estar no meu currículo e qualquer empresa que eu viria, como eu vou abrir mão desse serviço que está vindo, ia querer me contratar. Então, vamos para a luta sem peso. E que seguisse o meu eu mesmo, seguisse o coração, eu falo que os caminhos eles se abrem. Então, sinceramente, ao meu ver, seria uma eleição dificílima, mas eu não tinha nada a perder, eu não estava preocupado com o resultado final. Eu sabia que se fosse para dar certo, daria, que era o mais difícil e improvável cenário, mas que se não, faria minha parte. E depois eu poderia criticar, falar, eu me dispus aí tudo bem. E tem até um fato engraçado, que chegou uma semana e meia antes da campanha, antes da eleição, estava eu e a Isabela, minha esposa hoje, né? Eu olhei para ela e falei, linda, e eu estava vendo, né? Você sai na rua, você sente quando está muito bom ou não. E as pesquisas indicavam uma crescente gigante nossa. Eu olhei para ela, dei uma risada e falei, a gente podia perder de pouquinho, estava bom, né? Porque a gente seguia nosso rumo profissional na agronomia, estava tudo certo. E aí, quando a gente vê, pensando em 3 candidaturas, a gente com 38% dos votos, o segundo colocado com 32% e a terceira com 28%. Foi uma eleição apertadíssima, mas que, pelo momento e por ser tudo de repente, sair 3 dias antes da eleição, ficar 15 dias sem ter um vice para colocar e entrar na sua chapa, e chapa pura também do MDB na época. Então isso tudo, eu acho que Deus fez muito rápido, e aí a gente trabalhou, a gente se dedicou e depois fez a maior reeleição de Mato Grosso do Sul proporcional. Muito bem, o Lucas está contando um pouquinho dos bastidores da eleição de 2020, e o Lucas, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, ainda quando ele tinha 14, 15 anos, que ele frequentava lá a minha casa, e eu já vi que ele era diferente, porque às vezes ele queria conversar de política, né? A gente que já é mais antigo, já está na política, e de vez em quando ele perguntava, e aí, como é que está a política, né? Então eu falava, esse menino aí, ele é diferenciado. E só voltando em 2020, eu lembro, Lucas, que quando você foi convidado para ser vice da doutora lá, até você me ligou e falou, Paulinho, eu sou candidato a vice aqui. Eu falei, taca-lhe pau. Aí passaram-se alguns dias, ele falou, não sou mais vice, agora eu sou candidato a prefeito. Né? Enfim, deu tudo certo, o Lucas virou prefeito, o Lucas já foi reeleito e está contando um pouquinho aqui do que tem feito lá para a cidade de Rio Brilhante, cidade importante. Ô Lucas, destaca algumas coisas importantes. Eu vi que você também está focado muito naquela questão da cultura, do lazer, e vi que aconteceram, principalmente na primeira legislatura, na primeira mandato, alguns grandes eventos que você levou para Rio Brilhante, que até então não tinha. Fala um pouquinho desse momento aí. Paulinho, eu falo que é muito importante quando a gente coloca isso, porque Rio Brilhante precisa aparecer no mapa, uma cidade que com baita do orçamento, como já foi falado, e a gente instituiu a cultura do Natal em Rio Brilhante. A gente faz os 30 dias de Natal, esse ano já convidando a todos a partir de dia 5 de dezembro. Teremos Natal Brilhante, onde o foco é que as crianças não deixem nunca de sonhar. Então, Rio Brilhante hoje recebe um Natal Brilhante, recebe pista de gelo no Natal, recebe neve artificial, recebe atrações culturais todos os finais de semana, e aí geralmente final do ano a gente faz um grande show. Esse ano, pela circunstância, nós teremos Ana Castela, acabei cancelando o contrato pela responsabilidade do momento, mas manteremos o Natal com um grande investimento e convidar a todos mesmo, porque realmente é o mais lindo do estado. E quando a gente fala em cultura, Paulo, é muito importante, porque a maioria das coisas de cultura que a gente fez através de programas federais, programas estaduais, e simplesmente pelo fato de ir atrás de cultura e querer cultura. Eu falo que cultura e esporte transforma vidas. Eu vim do esporte, principalmente, sei disso. Quantas crianças... Do basquete, né? Do basquete, sim. Eu joguei 3 anos na seleção do estado de basquete. Joguei futebol profissional também 1 ano. E Rio Brilhante é cultura e esporte. Eu falo que é uma das principais alas nossa. Quando a gente fala em aula de violão, a gente fala de balé clássico, de ginástica rítmica, de 26 escolinhas e modalidades que a gente tem lá. E a gente tem mais de 1.500 crianças inscritas nos programas. E aí, pegando a proporção dessa, a gente investe 1,5 milhão por ano em escolinha de esporte, por exemplo.
a gente tratar 1.500 crianças no horário de contraturno das aulas dela e elas estarem no esporte, não estarem nas ruas, eu tenho certeza que a gente transforma muita coisa. E pegando a proporção dessa, Campo Grande, que é 20 vezes maior, 25 vezes maior que Rio Brilhante, teria que ter 35 mil crianças fazendo escolinha. Então, para vocês verem o tamanho da proporção de um projeto desse, e eu realmente acredito que o Lucas é um menino que ele teve oportunidade, que ele teve, nunca precisou pensar o que ele precisava comer no outro dia muitas vezes. Então é claro que tem o mérito quando a oportunidade aparece, mas se todas as crianças tivessem a mesma oportunidade de um Lucas, eu tenho certeza que a gente tinha transformado o Rio Brilhante, o Mato Grosso do Sul, o Brasil já há anos atrás. Muito bem, estamos conversando com o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. São 7h35, vamos para um breve intervalo. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários e modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Impasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Desde cedo, o NutriShopping já está com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho. Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Cidrolândia, 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. Você realmente está bem? Às vezes, só essa pergunta muda tudo. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a falar de vida, de cuidado e de esperança. Tem muitos por aí sorrindo por fora, mas carregando um peso enorme por dentro. Por isso, olhe com carinho para as pessoas que você ama e pergunte se elas estão bem de verdade. Fique atento aos sinais. Apoie, abrace, escute com atenção. E se precisar, peça ajuda. Procure alguém de confiança. Falar é o primeiro passo para se sentir melhor. A vida é única e você é importante demais para desistir dela. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Divulgue. Câmara de Cidrolândia, crescendo junto com você. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação, é preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão.
A Comagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Comagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andrade. Muito bem informado. N Notícias. 7h40, o N Notícias está de volta e o entrevistado de hoje é o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, Gabriel Schelles está nos assistindo lá de Brasília. Daniel Pereira mandando um abraço para o Paulo Barbosa, Guilhermina Nerino, Valdo Emerson, Langren Grazi, Rosana Prata. E aí, Paulinho, quem que você tem aí também? Muito bem, também aqui recebi no meu WhatsApp, aqui está na escuta o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Sintra. Amigos da NFM, estamos falando aqui com o Lucas Foroni. Lucas Foroni, que é do PP aqui do Mato Grosso do Sul. PP que tem Eduardo Riedel agora, tem a comandante Tereza Cristina, tem o Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, um partido forte. Lucas, antes da gente entrar nessa questão mais política, eu lembro que no seu primeiro mandato, eu gostaria que você fizesse só uma fala rápida para a gente discutir um pouco da política partidária também. Eu lembro que você é um cara que sempre está buscando inovação, buscando se aperfeiçoar. Você teve, se eu não me engano, na Espanha, em 2022, 2021. Na verdade, o que você foi buscar de experiência naquele país lá? Paulinho, primeiro cumprimentar o Gabriel que está acompanhando aí nossa equipe de Rio Brilhante também, o Gabriel Schelles lá de Brasília, meu companheiro de classe e terceirão especial do Dom Bosco. Então um abraço e um abraço a todos. É só os cabeças pensantes da escola, né? Eu era da turma do fundão do terceirão da sala especial. O Schelles era da frente, ele brigava com o Pradebon para ver quem que tirava só 10 durante os 4 bimestres. Só para puxar sardinha pro Schelles, naquele ano ele superou o Pradebon. Ele superou, ele foi discutir por falta ainda, falou, tive menos falta que ele, eu sou o número 1, porque os dois tinham tudo 10. Então um abraço, meus amigos. Eu fui a Barcelona, Paulinho, com a missão do Sebrae, principalmente para buscar e aprender sobre o centro de inovação deles e os serviços básicos que rodam de uma maneira muito perfeita lá. Quando a gente fala do centro de inovação, eu acho que na educação nossa, ela foi muito boa até então, até onde chegou, mas a gente precisa adequar muito ainda para o futuro. Quando eu pego na minha época e na nossa época falando, qualquer criança muitas vezes cansa de estar de manhã à tarde numa sala de aula, ninguém aguenta. E a maioria das pessoas, aqueles que não gostam tanto da teoria, acabam muitas vezes se desperdiçando várias cabeças pensantes por achar que é só a nota que importa, que é só você tirar 10 ou não que importa. E eu acho que é um complexo de coisas. E em Rio Brilhante, que a gente está implantando através dessa ideia também, a gente fez nosso centro de inovação, onde as crianças no seu contraturno acabam tendo a oportunidade de fazer uma programação, de montar um robô, de criar hologramas, de fazer impressão 3D, de criar um ambiente também na disputa de robótica, de produção de foguetes, porque a gente participa do Campeonato Nacional de Foguetes, e Rio Brilhante é 3 vezes consecutivas campeão nacional, falando aqueles foguetes de garrafa PET, pensando em impressão. Então, quando a gente faz isso e vai atrás para buscar, a gente garante, na verdade, uma eficiência muito maior que chegue na ponta.
Porque em Barcelona eles começaram, na verdade, com as startups, com o centro de inovação. E o que a gente está fazendo em Rio Brilhante agora é isso. Se eu tenho um problema do município, por exemplo, um problema logístico, eu abro uma chamada para quem resolver aquele problema logístico de Rio Brilhante, por exemplo, aí saindo das crianças, ou problemas escolares, de gestão, eles são premiados. Então, a gente, na verdade, aproveita da inteligência, capacidade intelectual dessas crianças, a visão de mundo deles, e a nossa rede hoje passa aqui a criar ideias que vão ajudar a cidade. Um exemplo do que a gente está falando, até da ideia trazida de Barcelona com o Centro de Inovação, agora a gente lançou o Embarque Digital, onde as crianças vão a Recife, foram mais de 15 projetos cadastrados, vão a Recife no Congresso Internacional de Inovação, e os vencedores foram aqueles que tiveram as melhores ideias. Então, o primeiro projeto foi um que as crianças criaram, que eu consigo formar através da construção dele um chip, onde a partir do momento que tem uma medida judicial de violência doméstica, por exemplo, tanto a mãe pode usar quanto o agressor, vamos dar um exemplo, ou vice-versa, mas que é o que protege a vítima, e também o agressor muitas vezes está no mesmo lugar e vai apitar aquilo. Então, soluções que as crianças passam na pele. As crianças do distrito nosso criaram um aplicativo que serve para doação de roupas. Muito bem. Então, acho que todas essas coisas integradas, quem quer doar, manda mensagem para esse aplicativo, eu cadastro lá no sistema e cadastra também esse doador, e as crianças fazem intermédio. Então, quando a gente traz inovação, e não falando só de tecnologia, tá? Porque inovação, às vezes, é eu fazer uma caneta Bic bem feita e resolver um problema. Sim. Mas quando a gente coloca elas nesse cenário e insere isso, que a gente trouxe de Barcelona vendo o funcionamento, a gente transforma não só Rio Brilhante, mas uma sociedade. Muito bem. Lucas, vamos mudar agora, como diz o ditado, de saco para mala. O Lucas é visto por muitos políticos aqui do Mato Grosso do Sul como um político do pé direito alto, com poder de crescimento muito grande. E muitos até vislumbram, já vi discurso de muitas figuras falando que o Lucas um dia vai disputar o governo do estado, mas isso tem uma trajetória, tem um caminho longo a ser cumprido. E o Lucas está prestes a tomar uma decisão muito impactante, né? Decisões que, às vezes, grandes políticos chegam próximo da decisão do dia e recua. Só lembrando do André Putinelli, que uma vez falou que ia disputar o governo, e tinha que renunciar, chegou na hora, isso em 2002, recuou, amarelou, não afastou da prefeitura para disputar. Também teve, agora quem vive esse dilema em nível nacional é o próprio Tarcísio, que é considerado um dos grandes da direita para disputar contra o Lula no ano que vem, e que talvez ele não tenha coragem de renunciar ao governo de São Paulo para disputar a presidência. E chegou a notícia pra gente, o Lucas vai estar confirmando aqui, que ele vai renunciar da Prefeitura de Rio Brilhante para buscar um cargo na Câmara Federal. É verdade, Lucas, essa informação que chegou aqui na NFM pra gente? Ô Paulinho, primeiro que eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração e entender que a nossa vida é muito passageira. Hoje eu tenho 30 anos, eu acho que a região nossa da Grande Dourados, ela tem muita coisa para avançar. A região Mato Grosso do Sul como um todo, falando na nossa geração, que é a juventude. Então, acho que toda a minha energia possível, ela demanda hoje para o cargo estar como prefeito de Rio Brilhante. E eu acho que a gente vem cumprindo muito bem isso. Eu acho que as oportunidades, na verdade, de ajudar Rio Brilhante e a nossa região, elas passam pelo momento. Então, eu acho que a nossa região da Grande Dourados precisa urgentemente de alguém que represente, pensando num centro de inovação para a região de Dourados, por exemplo, pensando em investimentos e industrialização mais ainda daquele lado do Mato Grosso do Sul, pensando em geração. Eu acho que a nossa juventude, todos que olham a política, quando a gente olha o cenário nacional ou os políticos tradicionais, vamos dizer assim, é muito distante a geração, e nós estamos sendo governados hoje pela geração com 70, 80 anos. Vamos falar, não estou falando de Lula ou Bolsonaro, mas os dois juntos têm mais de 70 anos. Então eu falo que geracional é muito difícil que essas pessoas consigam conversar com a nossa geração. Porque, sinceramente, olhando como crítico, muitas vezes parece que está tudo errado. Parece, você olha e fala, não, acho que tá alinhando, tem melhora, aí de repente a gente olha e fala, não, parece que está tudo errado, tudo ao contrário. A hora que você olha um lado
falando que é só isso, o outro é só aquilo, não existe um consenso, não existe um debate, e muitas vezes, agora que a gente olha, as pessoas votam para o que convém. Um exemplo disso é uma PEC da blindagem. São coisas assim que acho que as pessoas perdem o escrúpulo. Retrocesso. E esquecem, na verdade, o porquê que a gente vê. Então, eu entendo que eu quero fazer mais 4 ou 5 coisas na minha vida. Eu quero ser CEO de uma empresa da minha área agronômica também. Como produtor rural, eu quero participar dos grandes eventos também de produtividade, estar na ponta. Eu quero abrir muitas vezes o meu negócio. Então, eu acho que eu não tenho tempo e a vida passa muito rápido para eu dedicar minha vida inteira para a política. Eu acho que é muito louvável, mas eu acho que quando aparece a oportunidade a gente tem que se dispor para projetos maiores e acreditar que Deus vai saber se vai abrir a porta ou não. Então é sim muito provável e muito certo que a gente abra mão do mandato em Rio Brilhante, mas pensando que isso vai ser benéfico a Rio Brilhante. Eu acho que essa responsabilidade que eu tenho de realmente todo o tempo que eu estou à frente é estar presente, dar a cara a tapa, enfrentar as demandas e, dentre erros e acertos, fazer o meu melhor. E eu acho que a oportunidade que Rio Brilhante, a região, tem hoje de ter um candidato a deputado federal na chapa da União Progressistas, junto com Rose Modesto, que é a nossa grande liderança também aqui da região de Campo Grande, junto com Gerson Claro, como foi falado, Londres Machado, junto também com Tereza Cristina, que é a minha líder, minha parceira, agora o nosso governador Eduardo Riedel. A gente tem uma baita oportunidade, falando em região, falando na juventude estar presente no processo e da gente fazer parte da transformação. Se a gente tiver apenas esses que têm 50, 60 anos presentes, aí não estou falando que é problema a idade, e a nossa geração dos 20 aos 30 fora dessa discussão, a gente não está falando de futuro. A gente não está falando de futuro. Então, quando a gente começa a inserir e mostra que é possível isso, eu acho que aí sim a gente está começando a transformar a sociedade. Então, esse desafio, ele me provoca muito, é um desafio que ele não é fácil, mas como eu disse na primeira eleição minha, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tive, acho que em todos esses momentos, e uma coisa que eu não vou deixar de fazer é seguir meu coração. Ô Lucas, o prazo seria março, né? Esse 4 de abril. 4 de abril é o prazo final. Você já fez alguma pesquisa se a população de Rio Brilhante aprova essa sua saída para essa disputa? Como é que está isso aí lá? Como que você vai construir isso lá em Rio Brilhante? Paulinho, eu já fiz pesquisa interna. É incrível hoje em Rio Brilhante o sentimento, eu acho que Claro, eu também vou sentir saudade. Não tem como falar que é o que o Lucas escolheria. Para mim é muito mais cômodo. E quando eu falo aos 30 anos, aí falando bem a real mesmo, sabe? É uma loucura um menino de 30 anos que está começando a construir a vida. Você abre mão de um salário, vamos falar assim, de 30 mil reais. Eu estou dando um exemplo disso, me traz segurança. O mais cômodo seria eu ficar em Rio Brilhante. Mas eu acho que as pessoas entendem também isso. O Lucas também vai ficar com muita saudade de tudo isso que aconteceu. Mas eu acho que teve toda a minha entrega, tem toda a minha entrega, e as pessoas abraçarem isso de uma forma muito legal, Paulinho, muito mesmo. Eu falo tanto, até aqueles que eram oposição um dia, a gente teve pouca oposição na reeleição agora, fizemos 84% dos votos, 83% dos votos. Foi tranquilo, né? Mas todos acho que abraçando e acreditando que é possível, porque não é o Lucas, eu acho que é o sentimento de Rio Brilhante, é o sentimento da juventude de estar presente na política e fazer parte da transformação, é o sentimento também de revolta com tudo que está aí. E aí eu falo mesmo, Paulinho, não estou falando de lado, cara, mas os dois lados, pelo amor de Deus. A gente olha as pessoas, eu acho que quando elas entram, elas esquecem que elas trabalham para as pessoas. E aí elas trabalham apenas para uma ala de fanático, eu estou falando tanto da esquerda quanto da direita, tá? Que automaticamente não fala o real clamor das pessoas. Daquele que às vezes está em casa desanimado com política, porque ninguém fala mais educação, ninguém fala de gestão de processo e gestão na saúde, ninguém fala de otimização desse processo nos municípios, ninguém fala da queda de arrecadação que aconteceu. E aí eu estou dando um exemplo. Quando você está de um lado ou do outro, tem um erro desse lado, a pessoa defende até o erro. Então acho que tem que inverter um pouco e a gente passar a apontar. Porque se eu sou parceiro ou se eu sou amigo de governo A ou B, eu tenho que querer o bem das pessoas. Então eu tenho que apontar, eu tenho que ajudar na melhora, eu tenho que fazer parte da construção. Agora, quando a gente tira a razão e coloca apenas a paixão, aí tudo tende a continuar do jeito que está, e aí a gente não vai poder reclamar se não dispor ao processo de mudança também. A PEC da blindagem é um pouco disso que você está falando, né, Lucas? As pessoas não querem saber
o desdobramento de uma PEC da blindagem, o que isso pode acarretar de deletério para a sociedade. A pessoa vai lá e vota, né, por questões de interesse próprio, enfim, acaba que a política já não é bem vista e às vezes coloca todo mundo dentro de um pacote só, o que é errado, às vezes, você generalizar. Ô Lucas, essa questão está pavimentada, bem pavimentada dentro do PP, com a Tereza Cristina, com o Gerson Claro. Como é que está isso aí? Como que foi visto essa sua decisão? Teve algum contraponto no início? Ô Lucas, é importante, você governa uma cidade importante, que arrecada muito aqui. Acho que não. Como que foi sentido isso dentro do partido? Paulinho, dentro do partido eu só tenho agradecimento, sempre tive apoio primeiro de independência e segurança e cumprir os compromissos, que é com a Tereza, que é minha líder hoje e minha parceira. E claro que quando a gente fala em qualquer desafio maior, todo dia é um contraponto diferente, alguém falando para você não sair, que agora não é o momento, que tem que ter calma. Eu ouço a todos, eu sei que várias vezes deles é por proteção, por cuidado, e eu ouço todos, mas eu sigo meu coração. Meu coração fala que a gente tem que ir firme e forte para essa batalha, a gente tem que fazer diferença também e pensar na educação das nossas crianças. A gente tem que pensar num projeto macro, pensando em região de Grande Dourados, como eu dou o exemplo de um centro de inovação para acolher toda a região. A gente tem que pensar cada vez mais o fortalecimento das entidades de pesquisa na parte agropecuária do estado de Mato Grosso do Sul, falando como produtor rural. A gente tem que pensar em falar de gestão, tanto de processo, quando a gente fala em administração pública, quanto a gestão administrativa de todas essas partes, porque eu acho que o Brasil tem jeito demais. Eu acho que a gente passou por uma crise esse ano em todos os municípios, vocês veem todos os municípios, mas quando a gente vê que a gente consegue economizar e entregar o mesmo serviço, a gente entende que é possível fazer muito mais do que é feito. Quando a gente realmente dá valor ao recurso público, quando a gente entende que realmente 10 mil reais público é 10 mil reais, não é porque você tem 100 milhões na conta que 10 mil não faz a diferença. Então acho que a gente colocasse essa consciência nos administradores e gestores e tendo um poder maior de fala como o deputado federal, a gente consegue ampliar o aspecto de apoio, vamos falar assim, na parte dessa transformação. Hoje em Rio Brilhante eu acabo estando limitado a cuidar, claro, da minha cidade, que eu acho que é uma baita orgulho e representação, mas o raio de alcance ele é um pouco limitado. Então minha capacidade de transformação, sociedade, que é o propósito que eu entrei, ele fica um pouco limitado. Eu acho que é o momento a gente falar disso. Acho que Rio Brilhante é a prova clara que é possível melhorar os indicadores, que é possível uma saúde de qualidade, que é possível educação de qualidade e que é possível fazer obra em paralelo a isso, ter 1.500 crianças inscritas nas escolinhas nossas com esporte aliado, e aí sim eu criar líderes para o futuro, Paulinho. Então a gente arruma assim sempre pedras no caminho, porque tem um plano formado e às vezes um grupo montado, mas eu acho que está tudo bem. Eu não tenho problema ou apego em perder ou ganhar, mas eu tenho problema se eu fugir do que eu acredito. Ô Lucas, a vida é uma travessia, e nessa travessia política você pensa um dia disputar o governo do estado, da mesma forma que Zeca do PT, que lá de Murtinho disputou, virou governador, André Putinelli saiu lá de Fátima do Sul, o Reinaldo Azambuja saiu de Maracaju. Você pensa um dia nessa sua trajetória política disputar o governo do estado lá na frente? Paulinho, eu acho que ninguém é candidato de si mesmo, né? Mas eu acho que, claro, se tiver oportunidade para frente e eu tiver num momento que eu esteja pronto, com certeza. Mas eu acho que é muito cedo para qualquer coisa. Eu acho que a gente tem hoje grandes pessoas no cenário. Eu acho que o Lucas vem com uma baita vontade de transformação, sim. E o que eu tenho é vontade de melhorar e transformar tanto a política para, consequentemente, a sociedade. Às vezes não é no governo, às vezes é em outro lugar, às vezes é fora da política dando palestras, às vezes é... Então, acho que não importa o lugar, mas importa que eu siga... Eu falo que a minha conversa com Deus de continuar eu acho que sem mudar o foco para o meu ego, para o meu eu e pensar nas pessoas. Então, independente de onde seja, tá? Eu sempre vou estar disposto a fazer essa parte enquanto eu estiver bem pronto de verdade para demandar toda a minha energia nisso. Muito bem, conversamos aqui com o Lucas Furoni, prefeito de Rio Brilhante e pré-candidato a deputado federal nas eleições do ano que vem. Lucas, agradecemos a sua participação aqui. Queremos deixar os microfones da NFM, a verdadeira rádio do agronegócio do Mato Grosso do Sul, à sua disposição.
Um abraço a todos os ouvintes, agradecer, Paulo, o convite para estar aqui hoje, é uma satisfação estar presente e ver muitas vezes que aquele menino de 10 anos a 10 nada, de 15 anos atrás que esteve presente na sua casa e você também aqui está se encontrando e falando do mesmo propósito. Então, é através da política transformação, por mais difícil que ela seja, então eu agradeço o convite mesmo, Fernando, obrigado o convite de estar aqui hoje também na NFM e todos os ouvintes nossos, gente, obrigado pelo tempo dedicado aí de escuta. Eu acho que é muito importante quando a gente abre esse espaço para todos falarem e eu acho que o espaço da democracia ele é perfeito para esse debate e falar que a gente está aí, acho que acreditando no Mato Grosso do Sul cada vez melhor, apoiando nosso governador Eduardo Riedel, que eu acho que é o perfil que a gente espera para o Mato Grosso do Sul, uma pessoa leve, uma pessoa que se dedica com afinco aquilo, que pensa de uma maneira moderna, que coloca o Mato Grosso do Sul cada vez mais no cenário de industrialização e também automaticamente desenvolvimento, e cumprimentar vocês todos que tiraram esse tempinho para nos ouvir, falar que Deus abençoe uma ótima semana e que a gente está aqui buscando fazer a nossa parte, cuidando de Rio Brilhante, como prefeito mais jovem do estado também aos 25 anos e prefeito reeleito com a maior votação proporcional do Mato Grosso do Sul. Uma mensagem que eu deixo para a nossa juventude é que vocês acreditem nos sonhos de vocês e ousem errar, ousem fazer diferença. O que me trouxe até aqui foi a coragem de expor algo impossível e muitas vezes o que eu não vou deixar de fazer é deixar de ter coragem para fazer algo impossível. Então a gente está aí construindo, agradeço a atenção de todos, nos sigam nas redes sociais também, @LucasCForoni, e um abraço a todos campograndenses, obrigado pelo convite da Rádio NFM, que eu escuto, acompanho de lá também sempre possível esse papo de política. Parabéns vocês pela boa condução e obrigado ao convite. Muito obrigado, prefeito Lucas Foroni, pela sua participação aqui no N Notícias. Nós vamos para uma rápida participação do Cid Pinheiro. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Estamos chegando com a nossa participação aqui na primeira edição do N Notícias. De 16 a 19 de outubro, o Shopping Norte Sul Plaza será palco da terceira edição do Feirão MS Moradia. Isso aqui é um evento, Paulo e Fernando, promovido pelo governo do estado através da AGIAB, a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse evento é realizado em parceria com várias construtoras da capital. O feirão já se consolidou como uma grande oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria e encontram no programa Bônus Moradia e chance de transformar esse sonho em realidade. O evento reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia com valor de até R$250 mil. O diferencial está nos subsídios concedidos que tornam a entrada acessível e permitem aí que as famílias com renda de até R$7.050 possam financiar o seu imóvel. O governo do estado concede até R$32 mil de subsídio, enquanto o governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, pode oferecer até R$55 mil, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Essa soma de benefícios possibilita, então, condições de pagamento muito mais vantajosas e que já vem mudando aí a vida de milhares de sul-mato-grossenses desde a sua criação. Era isso que tinha para vocês. Muito obrigado e uma boa terça-feira. NFM, a rádio do agro. Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação. São 8h03, mandando um abraço para quem nos acompanha aqui pelo Facebook, Rosana Prata, Elvio Ramires, Paulo, que é o secretário de obras lá em Bela Vista, Valmir César e Gabriel Schelles novamente aqui, e o Langren Grazi. São 8h03. O N Notícias fica por aqui. Na manhã o N Notícias não fica por aqui, ele continua ainda com Cid Pinheiro e seu quadro Operação Combate, mas eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta às 7h.
Você está ouvindo pela 93.3 e 102.5. N Notícias, o mais completo informativo do rádio do Mato Grosso do Sul.